Qual é, rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fluzudo, trazendo aqui um vídeo novo para vocês de notícia de jogador do Fluminense sendo convocado para as Olimpíadas desde 2008, desde as Olimpíadas de Pequim em 2008 lá na China. A gente não tinha um jogador do Fluminense convocado quando tivemos Thiago Silva e Thiago Neves convocados para aquela disputa. Temos agora mais um jogador. E antes que eu chegue aqui dizendo qual jogador é, peço aí que você se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda. Curte, comente, compartilhe com seus amigos. Clica aí na sineta de notificações. Cada vídeo que eu soltar vai chegar a notificação para você. Isso te ajuda aí a ficar mais ligado no meu canal. E me ajuda muito, então eu agradeço muito a quem puder ajudar. E logo depois da vinheta vamos ficar aí com as informações. Bom, e não só a informação do jogador que vai ser convocado, que foi convocado, aliás, para a seleção, vou trazer aqui também a informação dos jogos que ele vai ficar de fora, tá? Para quem ainda não sabe, na verdade eu acho que é até muito óbvio, aí a maioria já deve ter uma noção, é o Nino, nosso melhor zagueiro do elenco, um jogador que mesmo com a idade já um pouquinho mais avançada, ele tem 24 anos, ele já está no nível alto e pode evoluir mais. Ele é o jogador convocado e que já dava para se saber porque ele já vinha sendo convocado aí para a seleção sub-23, seleção olímpica, para disputar amistosos, né? Além de ter disputado o pré-olímpico ano passado. Então é um jogador que já dava para se ter uma ideia, mas agora foi confirmado, ele está convocado sim. E aí que tá, com a convocação ele vai acabar desfalcando o Fluminense em muitos jogos e em jogos importantes. Ele estaria fora de cerca de 6 a 7 jogos, é muita coisa, e para piorar, vai ficar de fora de jogos contra o Cerro Porteño pelas oitavas da Libertadores. Aparentemente estaria fora dos 2 jogos. Esse, justamente o primeiro jogo contra o Cerro Porteño, no dia 13 de julho, seria o primeiro jogo que ele estaria fora aí pelo Fluminense. Apesar do Brasil estrear nas Olimpíadas só lá para o dia 22, provavelmente mesmo ainda no dia 13, 9 dias antes, ele já teria ido viajar para lá para se acostumar até com a mudança de horário, né? E estaria num período de treinamento e tudo mais com toda a seleção. Então provavelmente aí realmente ele já devia estar fora do Fluminense a partir daí. Depois disso ele vai ficar de fora dos seguintes jogos: pelo Brasileiro contra o Grêmio dia 18 de julho, pelo jogo de volta da Libertadores contra o Cerro Porteño, dia 20 de julho. E aí até talvez esse jogo contra o Grêmio até tenha a data alterada, né? Dia 18 para o dia 20. É um período muito curto, então talvez eles mudem, mas de qualquer forma o Nino vai ficar de fora. Pelo jogo contra o Palmeiras, no dia 25 de julho. Pelo jogo, todos esses pelo Brasileiro a partir daí, tá? Pelo jogo contra o Palmeiras, pelo jogo contra o Juventude no dia 1º de agosto, do jogo contra o América Mineiro, pelo Brasileiro também, no dia 8 de agosto, e possivelmente, aí já é uma dúvida, porque, enfim, aí seria o jogo contra o Internacional no dia 15 de agosto, aliás, e aí fica a dúvida porque o último jogo aí de futebol das Olimpíadas vai ser no dia 7 de agosto, então existe a possibilidade, é praticamente uma semana, aliás, são 8 dias antes do dia que acabar as Olimpíadas para o dia do jogo contra o Internacional. Tem tempo suficiente para ele se recuperar e poder jogar, mas eu estou colocando aí esse jogo como uma dúvida, porque vai saber, vai que ele talvez não esteja apto fisicamente, é uma incógnita, né? É bem provável que ele jogue, mas estou levantando esse jogo como uma possibilidade. Enfim, ele ficaria de fora de todos esses jogos, e aí essa ausência dele levanta muitos questionamentos entre a torcida. E os questionamentos não passam de justamente libera ou não libera, será que o Fluminense deve liberar? Será que é certo? Será que fica bom para o jogador também a gente não deixar ele jogar? Enfim, eu vou dar minha opinião aqui, tô vendo que muita gente já está sendo contrária aí ao Fluminense aceitar que ele seja convocado, que ele realmente vá disputar as Olimpíadas. Eu só queria deixar registrado aqui também que eu sei que minha opinião é bem impopular, que a galera provavelmente que assistir esse vídeo vai discordar de mim, o Twitter inteiro vai discordar de mim, e não tem problema, tá tudo bem, mas queria deixar minha opinião, afinal cada um pensa de uma maneira, né? Eu penso desse jeito,
e não tem problema também. Eu não sou defensor da gestão nem nada do tipo só por causa disso. Eu espero que você que está assistindo aí, se você me admirava ou sei lá o que você não me odeia a partir de agora. Também tem minha opinião aí, que eu acho que muita gente está sendo um pouquinho influenciada pelo caso do Metinho, tá? Eu acho que a insatisfação da torcida com o caso Metinho, até Jeftec entrou no meio dessa história toda aí, acabou inflamando um pouquinho mais no pensamento do torcedor de criticar, e não tem problema também, mas eu acho que tem essa influência, tá? Eu acho que se fosse uma coisa mais natural, sem ter tido essa notícia do Metinho no meio, talvez, provavelmente, creio eu, que não teria toda essa repercussão tão negativa como teve, tá? Enfim, só queria deixar isso aqui registrado. A informação que eu trago é que provavelmente ele vai disputar sim, de qualquer forma. O Fluminense não vai barrar a convocação dele, tá? Ele, até inclusive o Fluminense já postou nas redes sociais o parabéns para o jogador pela convocação, o que dá a indicar aí que provavelmente o Fluminense deve acabar aceitando numa boa. E aí que eu levanto aí minha opinião sobre isso. Será que deve? Será que não deve? Cara, sinceramente eu até fico um pouquinho em cima do muro, porque eu consigo enxergar os dois lados da moeda. Eu sei que isso prejudica muito a gente, ainda mais no nosso jogo mais importante daqui pra frente, que vai ser contra o Cerro Porteño na temporada. O Nino de fora vai fazer muita falta. Tudo bem que aí não vai ser uma falta enorme. Primeiro porque o Nino não é um jogador decisivo, não é um jogador de defesa. Não costuma ser esse jogador que decide jogos, né, com gol, assistência, geralmente não faz muito disso. E segundo porque o Manuel, que é o seu substituto natural, ele não comprometeu nos jogos que substituiu o Nino já, né? Então a gente até espera aí que tenha pelo menos um zagueiro de um nível que não faça cair o nível da nossa defesa, não faça cair muito o nível dela, mas que vai cair, vai de qualquer jeito, e por isso é preocupante, é questionável se a gente deve ou não liberar. E por isso eu entendo toda a manifestação do torcedor que não gostou nada do Fluminense estar aceitando, de estar abrindo as pernas, pode se enxergar dessa forma, mas eu também entendo que aí deve ter um desejo do jogador. Tem gente aí também que questiona, vai jogador desejar jogar por seleção sub-23, seleção olímpica? Nenhum jogador deseja. Cara, tem jogador que deseja, ainda mais um jogador como o Nino, que é um cara que ele é bom jogador, mas ele não é aquele jogador que abre os olhos para a Europa, ainda mais pela idade dele. Já é uma idade considerada avançada para um time europeu, e os europeus eles gostam de moleques. É um jogador também que tem um nível alto para o futebol brasileiro, mas também um nível em relação à Europa não é tão alto assim, e para a seleção consequentemente também ele seria no máximo um reserva se fosse convocado. Então é um jogador que, cara, uma convocação para a seleção olímpica, para a carreira dele, vale muito. É uma valorização enorme para ele. Pensando numa possível venda do Nino já, porque inclusive adiantando aí, o Mário na sua entrevista falou que ainda precisa vender um jogador. O Nino pode ser um deles. Uma convocação para as Olimpíadas aumenta aí o valor do passe dele, com certeza, valoriza o jogador para uma possível venda no futuro. Então tem esse ponto também. Tem todos esses fatores que fazem aí que, além de tudo, o Nino não é um jogador midiático também. Ele não é um jogador midiático. Cara, tudo isso conta, a favor ou contra. Por exemplo, fazendo aqui uma comparação com o Pedro, por exemplo, nem queria citar esse jogador aqui, mas vou citar o Pedro aí, que está sendo, provavelmente, ele foi convocado para a seleção olímpica, mas provavelmente vai ser barrado pelo Flamengo. É uma situação diferente em relação ao Nino, cara, a gente tem que ver. Primeiro porque o Pedro ele foi revelado num grande clube, ele foi revelado por nós, pelo próprio Fluminense, que tem a fama de revelar craques, né? Isso tudo conta, enquanto o Nino foi revelado, acredito eu, que pelo Criciúma, ou talvez nem pelo Criciúma, o que também não, é um fator que pesa também, é um negócio que pesa contra a carreira dele, se for ver, para uma venda. O Pedro, ele já é um jogador midiático, ele é um jogador decisivo, ele é um jogador que já teve muita sede da Europa, ele já foi vendido para a Europa por nós, ele seria vendido para o Real Madrid antes daquela lesão no joelho, então ele tem um histórico ainda que favorece ele, já é um Nino. Então, e aí o Flamengo tem esse poder de não precisa liberar o cara para a seleção, porque não precisa valorizar o passe dele, não precisa se preocupar
com o jogador também acabando se sentindo desvalorizado por ter sido recusado na seleção. Entendem o que eu quero dizer? Então, para o Fluminense é uma questão diferente entre Nino e Pedro, por exemplo. Para o Nino ele pode se sentir... Claro, eu não vou falar aqui que ele vai ser daquele jogador que vai, a partir daí, só porque ele foi recusado para jogar na seleção, que o Fluminense não deixou, ele vai ser daqueles jogadores que vai começar a fazer corpo mole, até porque eu não acredito que isso seja da característica dele. Mas creio aí que, cara, pode pesar aí na cabeça do jogador. Eu sei que a maioria dos torcedores não levam isso em conta, mas acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Enfim, e por fim, cara, acho que já que a gente provavelmente vai liberar, o Fluminense pelo menos deveria tentar, para realmente não ficar com essa de abrir as pernas, o Fluminense poderia pelo menos tentar ganhar alguma coisa em cima disso, né? Conversar com o Nino, já que é o seguinte, cara, a gente vai te liberar para a seleção, mas a gente quer uma moral, seu contrato vai acabar ali no final de 2022, que tal renovar com a gente? Não sei, pode tentar aproveitar para tentar convencer o jogador de renovar com o Fluminense, mostrando que a gente valoriza ele, que a gente quer ver ele vestindo a camisa da seleção, que a gente vai abrir mão de ter um jogador importante pra gente, para ele realizar talvez um desejo na carreira dele. Em troca, ele pode tentar aí ser mais grato, entre aspas, a gente, fazendo uma combinação de renovação, enfim. É uma coisa que poderia ser levada em consideração, não sei se vai, mas enfim, são todas essas minhas opiniões. É uma opinião impopular, eu já sei disso, então tô colocando a minha cara a tapa aqui. Mas de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado. Peço novamente que você curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Enfim, acesse minhas redes sociais também, tá tudo na descrição. Muito obrigado pela audiência, tamo junto, rapaziada, até a próxima, valeu!